Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a esse estudo, Zoologia, Botânica e Espiritismo, onde vamos abordar aí sobre a questão espiritual das plantas e dos animais. Será que plantas e animais possuem espírito? Será que eles reencarnam? O que acontece, né, após a morte desses seres vivos? E qual a relação deles conosco, seres humanos, espíritos aí conscientes? Bom, antes de começarmos, vamos trazer uma frase do Leon Denis, lá do livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, que é uma frase bastante conhecida do Espiritismo, onde ele diz: na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, no homem acorda, conhece-se, possui-se, torna-se consciente. O que Leon Denis já nos dá um indício aqui de que existe um processo evolutivo da criação do espírito, do surgimento do espírito. Ou seja, a gente já percebe a partir dessa frase e a partir de outras abordagens dentro da doutrina espírita, de que o ser espiritual, antes de se tornar consciente, como ele diz aqui, né, como homem, ele possui uma evolução, ele vem de um processo evolutivo, onde esse ser, esse indivíduo, passa por um processo evolutivo em diversas etapas, em diversos níveis da natureza, vindo lá, né, das plantas, passando pelos animais e acordando espiritualmente no homem. Então existe um processo evolutivo espiritual por todas essas etapas, é o que a gente vai ver agora. Então eu gostaria de apresentar para vocês um amigo meu, que é o Spark. E o Spark, vamos entender que ele é um ser vivo que vai fazer parte desse processo evolutivo e vai ajudar a gente a entender como é que esse espírito se cria, né? E o que as plantas e os animais têm a ver nesse processo. Bom, primeiro, a pergunta que a gente gostaria de fazer é o que é vida? Se a gente pega um grãozinho de areia, se a gente pega uma bactéria, ambos são formados por conjuntos de átomos, se juntam formando moléculas, essas moléculas vão ficando mais complexas e vão formando estruturas. O grãozinho de areia é formado por uma estrutura mineral, e o corpinho da bactéria também é formado por uma estrutura inorgânica não viva. Mas por que o corpinho, por que a bactéria passa a ganhar vida e por que o grãozinho de areia não tem vida? O que existe ali de diferente entre os dois que faz com que aquelas estruturas formadas basicamente por elementos muito, muito próximos sejam tão diferentes em termos de um ter vida e o outro não, né? E a gente chama de vida, então, aquilo que é metabolismo, aquilo que é um funcionamento. Aquelas estruturas não vivas, de alguma maneira, passam a fazer trocas, a se comunicarem, a trocar elementos entre eles, a ponto de que essas trocas, esse funcionamento molecular, é o que a gente chama de vida. Faz aquele ser vivo funcionar. E assim, esse funcionamento permite ele se reproduzir, permite ele se alimentar, respirar, enfim, possui um ciclo de existência, o que o grãozinho de areia, por exemplo, não tem. E a essa energia diferente que dá isso que a gente chama de vida, o Livro dos Espíritos chama de fluido vital, certo? Os Espíritos nos colocam como sendo essa energia vital, que é uma energia provinda do fluido cósmico universal, que é toda a matéria que existe no universo. Parte dessa matéria, então, é uma energia que promove vida naqueles que a gente chama de seres vivos, certo? Então, desde lá de um mineral, que lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 585, os Espíritos colocam através de Kardec que o reino mineral ele já possui uma força mecânica. Existem leis de atrações, de repulsão, atração e repulsão, que fazem esses, vamos dizer assim, elementos já possuírem certo funcionamento, um certo aprendizado lá nos átomos, certo? Lá nos elementos atômicos. Mas a partir que esses elementos vão aprendendo, né? Eles vão, não vou dizer vivendo, né? Mas eles vão existindo, eles vão passando de etapas de aprendizado. Até que certo momento, com elementos extremamente simples, como por exemplo os vírus, que são seres intermediários, né? Aí, os vírus, por exemplo, a gente não fala que eles são seres vivos. Eles estão ativos, eles estão funcionando quando eles estão atacando, né? Eles estão atacando outro ser vivo, outra célula. Então, quando eles infectam outra célula, por exemplo, eles passam a dominar aquela estrutura, fazer com que essa estrutura promova para eles
a produção, a replicação de outras proteínas que vão construir outros vírus. A partir do momento onde ele está infectando outra célula, ele passa, entre aspas, a ter vida, a ter funcionamento. E assim, ele rompe aquele ser vivo e passa a infectar outras células, outras bactérias, enfim. Então, é um ser construído de átomos, que a maior parte da sua existência não está ativo, não tem vida. Quando ele infecta um outro ser vivo, ele passa a ter vida. Então, olha como é uma intermediação entre estruturas inorgânicas não vivas e algo que venha a ter, né, existência, que venha a ter funcionamento. É uma intermediação. E logo depois aí nós temos organismos um pouquinho mais complexos, que são as bactérias, que já são considerados os primeiros seres vivos mais simples, né, que a gente possui no planeta. Depois nós temos protozoários, onde, por exemplo, as algas, né, que estão nos oceanos, que são as principais produtoras de oxigênio. Então, quer dizer, somos totalmente dependentes desses seres vivos para ter vida no planeta, mesmo eles sendo seres extremamente simples. Depois nós temos fungos, que passam a ter aí seres pluricelulares, enfim, um pouquinho mais complexos. E logo depois nós temos plantas. Então a gente vê como todos esses seres estão passando por processos de aprendizado, por processos de crescimento, onde em cada etapa dessa existência que esses seres estão passando, algo se acrescenta ali de conhecimento, de aprendizado para esses seres. Então, até chegar nas plantas. E a hora que chega nas plantas, né, e a partir desse momento onde eles passam a adquirir vida, a gente fala que eles possuem, então, um princípio vital. Eles possuem energia vital, portanto, possuem um princípio vital. Ou o que lá no Livro dos Espíritos também, lá na introdução, Kardec chama de alma vital. Então as plantas elas já são dotadas, assim como esses outros seres mais simples que vêm antes delas, né, de vitalidade, possuem vida. E aí, quando a gente passa para a próxima etapa, que seria, né, os animais, a gente vai ver que os espíritos falam para nós que eles são dotados já de uma certa inteligência instintiva, mas que ainda é limitada. Mas que já possui, de certa maneira, consciência da sua existência e da sua individualidade. Por exemplo, um animal mais avançado, ele já sabe que ele é um ser e que o outro, além dele, é um outro ser e eles podem fazer trocas um com o outro, podem se reproduzir, eles podem interagir um com o outro, então ele já consegue se identificar como um indivíduo. Obviamente que nós vamos ver que entre esse processo de plantas e animais, existe também uma evolução gradativa, materialmente falando. Se a gente pega, por exemplo, os poríferos, que são os animais mais simples que existem, eles são animais sésseis, ou seja, são animais que ficam presos no fundo do mar. Eles não se movimentam, eles não têm estruturas, nenhum tipo de estrutura complexa, nenhum órgão complexo. Eles ficam parados, filtram a água e da água tiram o seu alimento e o oxigênio que eles precisam para respirar. Então, são muito mais semelhantes a plantas do que animais propriamente ditos pela sua maneira de vida, né? Portanto, existe aí uma transição. A gente percebe nos reinos da natureza sempre uma transição bem gradual, bem lenta entre uma espécie e outra, entre um reino e outro da natureza, a ponto de que os seres mais simples de um determinado reino são muito parecidos com os seres mais complexos do reino anterior, e assim por diante. E a gente vai ver que essa estrutura evolutiva, ela também acontece no mundo espiritual. Então, quando a gente chega lá no homem, que seriam os animais mais avançados, ou seriam onde ali o espírito passa a existir, o homem, como espírito, ele vai ter agora uma inteligência especial ilimitada, que vai dar a ele consciência do seu futuro, percepção das coisas que estão fora da matéria, conhecimento inclusive de Deus, algo que seres mais simples como os animais ainda não possuem. Ok? Lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 607, nós temos o seguinte texto: nesses seres cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Então, à medida que esse princípio inteligente, que ainda não é espírito, vai galgando cada uma dessas etapas evolutivas dentro dos reinos da natureza, ele vai se aperfeiçoando cada vez mais. Ele vai aprendendo condições da vida, de instinto, de trocas de energia, de sensações cada vez mais complexas, até que chega no espírito, onde que pode habitar um corpo material, um corpo humano, que já possui todas essas características, todas essas sensações aprimoradas, todos esses conhecimentos já prontos, e esse espírito pode utilizar dessa ferramenta que é o seu corpo para poder, assim, fazer as suas escolhas e evoluir através do seu livre-arbítrio, coisa que seres anteriores a ele ainda não possuem. Então,
é o que, né, os espíritos trazem para nós, que os animais possuem, então, uma alma espírita, ou um princípio espiritual, e a parte que ainda não é um espírito, e depois, quando ele passa a ser homem ou passa a ser espírito, ele já é um princípio inteligente, ou uma alma intelectual, como é colocado para nós lá no Livro dos Espíritos. Ok? Então, a questão de nomenclatura, né, fica a nossa escolha. Por exemplo, posso dizer que um animal tem um espírito? De acordo com o Livro dos Espíritos, a gente pode dizer que ele possui um princípio espiritual, que ainda não necessariamente não é um espírito, mas que virá a ser, em determinado momento, sim, um espírito. Então, podemos dizer que ele possui um espírito, ou um princípio, ou um espírito em potencial. Ele vai chegar lá. Mas vamos aprofundar um pouco mais isso nos próximos slides. Então, só fazendo uma breve, né, lembrança aqui, né? Tá lá o nosso querido amigo Spark, ali lá na origem da vida, e ele vai galgando, então, todos os mecanismos evolutivos materiais aí, até chegar lá, né, no espírito. Então, a evolução dos princípios vital, espiritual e inteligente. Então, estão aí todos né, no caso aí, os seres vivos do nosso planeta. E, obviamente, esses processos não acontecem só no nosso planeta. Se existe vida, né, na casa do nosso Pai, existem muitas moradas, diversos planetas, ou se não dizer todos os planetas e todos os lugares do universo são habitados, muitos desses planetas são locais especiais onde esses seres vivos vão passar por sua evolução espiritual. Eles vão reencarnar como animais, talvez de diversas outras espécies, diversas outras características, não necessariamente como os nossos aqui do planeta, mas que vão, de alguma maneira, aprender mais ou menos as mesmas coisas, as mesmas características, enfim. Então, no universo todo, esse processo evolutivo acontece. A criação do espírito acontece através dessa evolução. A gente pega lá na Gênesis, né, esse texto, onde diz o princípio inteligente, distinto do princípio material. Então, ele fala que o princípio inteligente é separado do princípio material. Uma vez que o espírito está... Quer dizer, o que é matéria, e o que é espírito, seja no homem, seja no animal. Então, por exemplo, quando o animal morre, o princípio inteligente, aquele princípio espiritual, o animal não é o seu corpo. Da mesma maneira que eu não sou o meu corpo, eu sou um espírito. E o animalzinho, ele também é o princípio inteligente, ele é o princípio espiritual que está separado daquele corpo dele. O corpo é uma habitação passageira, da mesma maneira que acontece conosco. Então, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. Também vemos lá na Revista Espírita, de 1860, julho, diz o seguinte: se examinarmos a série dos seres vivos, encontraremos uma cadeia ininterrupta, desde a madrépora à própria planta, até o animal mais inteligente. Mas entre o animal mais inteligente e o homem, há uma evidente lacuna, que, em algum lugar, deve ser preenchida, pois a natureza não deixa elos vazios. Então, se a gente analisa, a nossa ciência analisa, né, aquilo que a gente chama de elo perdido. Onde estão as espécies, os seres vivos, que estariam entre o homem, como é hoje, e os primatas mais simples, né, do nosso planeta, é o que a gente chama de elo perdido. Com certeza, esse processo de alcançar a espiritualidade do princípio espiritual, um animal que está quase pronto a se tornar um espírito, a ganhar a sua individualidade, ele, em outros planetas, o que o irmão Auro chama, por exemplo, de mundos ad hoc, são mundos especiais, que são capazes onde acontecem reencarnações desses seres vivos, a ponto de que eles vão ganhando individualidade, aprendendo o livre-arbítrio, né? Para se tornar, então, um espírito propriamente dito. Então, essa lacuna que existe no nosso planeta não existe em outros lugares do universo. Outros planetas, por exemplo, são especialmente preparados, né, para poder ter esses tipos de reencarnações, e é onde acontece a criação, o surgimento do princípio do espírito propriamente dito. É interessante como André Luiz traz algumas características para nós do desenvolvimento desse princípio inteligente, das primeiras sensações, né? Por exemplo, as sensações do tato, que surgem lá nas células nucleares, nos seus impulsos ameboides, então nas células que passam a ter núcleo, né? A visão, que surge nos flagelados monocelulares, expostos ao clarão solar. O olfato, que aparece nos animais aquáticos de expressão simples, por excitações do ambiente em que envolviam. O gosto, que aparece nas plantas,
que possuem pelos viscosos, destilando sucos digestivos, as primeiras sensações do sexo que vão aparecendo nas algas marinhas, que são células onde possuem células masculinas e femininas, né, que são atraídas umas para as outras e possuem também epiderme sensível. Então isso está lá na Evolução em Dois Mundos, e ele vai, né, trazendo para nós que a partir dessa evolução, desse princípio espiritual, esses aprendizados, né, vão acontecendo, e que são coisas naturais para nós, dentro do, né, habitando o corpo humano. Vamos falar especificamente um pouquinho das plantas, né, da botânica. Por exemplo, será que plantas possuem consciência? Nós vamos ver no Livro dos Espíritos que não, porque elas não pensam, né? Elas só possuem vida orgânica, então não têm consciência de si, da sua existência, não têm consciência de absolutamente nada que tenha relação com sentimento, com raciocínio, nada disso. Será que plantas possuem sensações? Elas possuem impressões físicas, impressões, mas não têm percepções. Por exemplo, será que ela sente dor? Não tem a sensação da dor, né? Lá no Livro dos Espíritos nos diz. Mas o irmão Aura no Universo e Vida traz que elas, por exemplo, quando você corta o tronco de uma árvore, por exemplo, ela experimenta uma espécie de eco da secção feita, mas não sofrimento. Ela possui uma percepção de que algo falta, de que algo está diferente, mas aquilo não chega a ser uma dor. O que seria dor, né? Vamos analisar a dor. A dor é algo que passa pelo sentimento e que nos afasta de alguma maneira daquela sensação, que provoca uma sensação ruim que a gente não quer ter, né? Então a planta não sente, não tem essa percepção ainda. Instinto de conservação, de acordo com o Livro dos Espíritos, é puramente mecânico, é como se fosse uma reação química de atração ou de repulsão, onde as moléculas se juntam e se transformam em outra coisa, né? A conservação das plantas, ela é puramente mecânica, ela acontece, mas não por uma questão de consciência. Será que plantas possuem memória? Elas possuem sim uma memória em construção. Existem algumas pesquisas científicas, por exemplo, que mostram que plantas submetidas a sensações, a experimentações onde são negativas para ela e outros momentos onde são positivas para ela, quando ela se coloca naquela mesma situação de novo, ela demonstra emitir, por exemplo, hormônios, enfim, que permite os cientistas detectarem de que ela se lembra de que aquele momento, aquela situação não é positiva para ela, se ela já foi submetida àquela sensação anteriormente, né? Então, possui uma memória em construção. E será que possui espiritualidade? Aqui talvez seria uma das chaves, né, desse nosso assunto. Porque Emmanuel, lá no livro Janelas para a Vida, mostra para nós que em graus e tons diversos, a espiritualidade se encontra em qualquer partícula, qualquer partícula. Então, a espiritualidade é fazer parte desse universo e ter importância dentro desse universo, é estar conectado com o todo. Isso é ter espiritualidade. Então, as plantas estão conectadas com o todo e nós dependemos de alguma maneira delas, da mesma maneira que elas também dependem de nós. Então, aí que vem a questão do respeito, né? Da atenção com esses outros seres. Será que plantas possuem, então, espírito? A gente viu que não, mas elas possuem um princípio vital, que é um espírito em construção. Elas estão como parte em potencial de algo que no futuro será um espírito. E será que plantas reencarnam? Lá no Universo e Vida, novamente, a gente traz essa frase, né? Morto, vegetal, a essência espiritual é transportada para outro ponto. Então, não existe uma reencarnação propriamente dita, mas aquela energia, a partir do momento que morre, ela é transportada e naturalmente é reutilizada em outro ser, em outro ponto, em outra planta, podemos dizer assim. Seja no mundo material ou seja no mundo espiritual, porque nós vamos ver que as plantas podem habitar também os mundos espirituais. Vamos falar um pouquinho dos animais, então. Reino dos animais. Primeiro, a gente traz que torna-se, então, princípio inteligente de uma inteligência relativa, a que chamais instinto. Os animais, então, eles passam a ser, então, esse princípio inteligente, certo? De uma inteligência relativa. Eles já possuem instinto, que é uma das questões importantes que o espírito também vai ter. O espírito também vai arrastar esse aprendizado que teve lá na época, né, de animal, como instinto. Só que eles não possuem ainda livre-arbítrio.
Os animais possuem uma inteligência independente, capaz de raciocínio, que a gente vai entender que é um raciocínio fragmentado, não é um raciocínio contínuo. O espírito possui um pensamento que nunca para. Os animais possuem um raciocínio fragmentado, um pensamento não contínuo. Possuem consciência das suas faculdades e dos seus atos, certo? Então eles já começam a adquirir, dependendo, obviamente, do seu nível evolutivo, porque quando a gente fala de animais, a gente tem um leque muito grande evolutivo aí. Aqueles mais avançados já possuem uma certa consciência. Como já vos disse, a sensação moral, a consciência, enfim, tanto existe nos animais como no homem. Sem isso, seria negar-lhe o sentimento de gratidão, o sofrimento, os pesares. Então, Kardec está trazendo para nós na Revista Espírita que os animais possuem, sim, sentimento de gratidão, possuem sofrimento, os animais sofrem, eles carregam seus pesares, né? Então, possuem memória, conforme seus diversos graus, porquanto mesmo entre eles há diversidade extraordinária. Então, vamos lembrar de novo, né? Os animais mais simples, que são os poríferos, até os primatas, mamíferos, existe uma grande diversidade aí de características. Será que animais possuem, então, mediunidade? Lá no Livro dos Médiuns traz para nós que é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. Da mesma maneira que as crianças mais novinhas, né, possuem maior sensibilidade ao mundo espiritual, animais também possuem. A gente pode pensar que médium, a gente chama de médium, né, aquele que possui de alguma maneira um raciocínio, uma troca, ele recebe uma informação espiritual e passa para frente. Ele é um intermediário. O animal ele não se torna um intermediário porque ele não possui um raciocínio, então talvez nós não chamaríamos de médium, mas a gente pode dizer que eles possuem sim uma percepção espiritual, muitas vezes mais aberta, né? Mais avançada do que dos seres humanos, do que alguns seres humanos. E após a morte, né? Conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Os espíritos respondem que conserva a individualidade, então isso aqui é muito importante. A partir do momento que o animalzinho desencarna, ele morre, ele permanece, ele constitui, aquele indivíduo permanece, certo? A individualidade, ele não, igual muitas pessoas às vezes acreditam, que ele volta para um todo e deixa de existir. Não, ele mantém a sua individualidade. Então aqui a gente pode dizer que ele possui um espírito, uma unidade de ser? Podemos. A gente só não vai chamar de espírito, nós vamos chamar de princípio espiritual, mas ele já é uma unidade. Ele já é. Então, se o seu cachorrinho morre, ele continua sendo o seu cachorrinho. Ele pode, inclusive, reencarnar em outro corpo de um outro cachorrinho, por exemplo, com aquela mesma individualidade, com aquelas mesmas características que aquele ser já aprendeu, certo? É o que nós vamos ver no caso do Chico daqui a pouquinho. A liberdade possuem-na, porém, restrita, né? Eles não possuem, então, livre arbítrio. O do animal depois da morte, então a alma do animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa, utilizado quase que imediatamente. Então, a partir do momento que o animalzinho morre, a sua alma, né, esse indivíduo é reutilizado e é cuidado por espíritos especiais que estão responsáveis pelo cuidado dos animais. E quase que imediatamente são realocados em outro corpo ou outro ambiente. Tá? Não lhe é dado tempo, então, de ter relações com outras criaturas. Tá certo? Não, eles não vivem, por exemplo, como os espíritos, na erraticidade, né? Momentos que estão lá, momentos que reencarnam, momentos que estão no mundo espiritual, momentos reencarnados. Não, apesar de que a gente pode encontrar alguns seres vivos, alguns animais presentes no mundo espiritual, cumprindo as suas tarefas lá. Principalmente a gente tem notícias, né, do mundo espiritual de animais domésticos que possuem funções no mundo espiritual. Mas na sua grande maioria, aqueles que morrem são automaticamente realocados em outros corpos para continuar a sua caminhada evolutiva. Existem plantas e animais no mundo espiritual? Então, é o que nós vamos falar agora, né? Trouxemos aqui o exemplo, por exemplo, o exemplo lá do nosso lar, que mostra para nós que André Luiz, ao ir ao umbral, né, ajudar no resgate a alguns espíritos, ele percebe que lá possuem matilhas de cães que estão indo junto com as caravanas, cães alegres e barulhentos, muares, que são como se fossem burros puxando as carroças, as espécies de carruagens que transportavam esses espíritos, e também bandos de aves, que eram chamados de ibis viajores, que são aves que se alimentavam da energia negativa emanada pelos espíritos que habitavam o umbral. Quer dizer, são animais que possuem as suas tarefas no mundo espiritual. E nas colônias espirituais, a gente vai ver, por exemplo,
que o próprio André Luiz diz também no Nosso Lar, que das janelas largas observava curioso o movimento do parque, extremamente surpreso identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas no fundo. Então são muitas, meus irmãos, as manifestações espirituais que nos dizem, né, da presença de jardins, de flores, de plantas e de animais nos planos espirituais, sejam eles quais forem, né, inferiores ou superiores. Quando a gente pega lá no Memória de Suicida também, a gente vai ver a presença de cavalos, né, lindos cavalos, que através da psicografia de Ivone, Camilo Cândido Botelho narra para nós. E também lá no Lírio de Esperança da Irmãs do Fogo, onde ela diz que esse espírito, né, vejo que os jardins nos fazem bem. Sempre fazem, sempre fazem. O espírito de Eurípides, e por que não dizer de Jesus, está nessa praça. Vê-se flamboyant, então inclusive falando aqui da espécie, né, a mesma espécie que nós temos aqui na matéria, flamboyant. Sim, abrace-o e pense em Jesus. Marcondes seguiu instintivamente a ordem, abraçou a árvore e fechou os olhos. Uma doce paz invadiu-lhe o coração. Então, esse passe que foi dado a esse irmão, a partir do momento que ele abraça a árvore pensando em Jesus. Né? Olha que bonito isso. E lá nos mundos superiores, né? Será que as plantas são como os outros seres vivos de natureza mais perfeita? Está lá no Livro dos Espíritos. Tudo é mais perfeito nos mundos superiores, mas as plantas são sempre plantas e animais são sempre animais. Homens são sempre homens. Os animais nos mundos superiores são servidores inteligentes, embora inferiores e submetidos aos homens. Então, meus irmãos, existem plantas diferentes das nossas, porque às vezes são mais evoluídas do que as nossas, mas continuam sendo plantas. Quer dizer, num nível evolutivo espiritual, são plantas, mas são plantas mais evoluídas do que as plantas que nós temos aqui na matéria. Em outros planetas, será que existem plantas e animais também em outros planetas? Nós vamos ver que lá na Revista Espírita, Kardec traz para nós, né, um texto bem grande falando sobre muitas características de animais em outros planetas. Então a gente vê que sim, e que são animais também em mundos superiores mais evoluídos que os nossos. Por exemplo, em Júpiter, onde os espíritos são mais evoluídos que os nossos, os animais também, eles que fazem todas as atividades manuais daquele planeta. E os espíritos, já mais avançados, não têm mais essa necessidade e apenas ocupam o seu tempo com a sua evolução intelectual. E os animais são responsáveis pelas construções, pelas tarefas que nós ainda fazemos, né, no planeta Terra. Inclusive falam que a sua comunicação, a sua linguagem já é mais avançada do que os animais do nosso planeta, né? Inclusive eles têm palavras mais articuladas. Olha que interessante. E aí a história que nós citamos anteriormente, né? Chico da cachorrinha boneca. Chico criou uma cachorrinha, né? A boneca por muitos anos. Então convivia com ele e tal, e tinha tinha maneiras de agir, né? A boneca tratava o Chico de certa maneira que eles já estavam acostumados. Certa feita a boneca desencarna, a boneca morre, e aí um tempo depois o Chico recebe de presente uma filhotinha de um casal de amigos, e esse cachorrinho passa a agir de uma maneira muito semelhante à maneira que a boneca agia com o Chico. Inclusive pessoas que a conheciam na época chegaram a comentar: Chico, não parece a boneca? Será que não é a boneca? Porque ela faz exatamente as mesmas coisas que a boneca fazia. E aí o Chico fala: a boneca está aqui sim. E ela está ensinando a essa filhotinha os hábitos que me eram agradáveis. Então olha só, o espírito, ou o princípio espiritual do animal estava ali ensinando aquele outro a maneira como o Chico, né, gostava, né, que era de ser tratado pelo cachorrinho. Quer dizer, a memória espiritual, a individualidade daquele ser, né, o carinho, a retribuição. Olha o que o Chico fala. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata o animal vai contra as leis de Deus, porque suas leis são as leis da preservação da natureza. E com certeza, quem chuta ou maltrata o animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Quer dizer, e o início dessa frase, desse texto é muito legal. Ele fala: quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta, para que não sintamos a sua falta. Eles podem habitar conosco, espiritual ou materialmente falando. Quer dizer, eles podem reencarnar ou estar conosco, próximos de nós, como um princípio espiritual, né? Desligados da matéria, mas nos acompanhando. Para a gente finalizar, vamos buscar Emmanuel lá no Consolador, onde ele nos diz, né? Amai as árvores, tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos do céu,
Procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo, que responderão perante as leis divinas pelo que fizerem consciência. Meus irmãos, as plantas e os animais, apesar de não necessariamente serem espíritos, mas é como se fossem. São princípios espirituais, são energias que vão alcançar essa consciência e que dependem do nosso cuidado, do nosso exemplo, do nosso carinho, porque coabitam conosco. E da mesma maneira que nós dependemos deles, eles também dependem de nós. E nós devemos esse cuidado com eles. Muita paz, que Deus nos abençoe sempre.